Em 4 de outubro de 1967, Chris Styles foi uma das muitas testemunhas que viram algo estranho nos céus da Nova Escócia. Anos depois, buscando descobrir o que havia caído no porto, encontrou documentos do governo que indicavam que os militares canadenses envolveram-se em uma intensa busca do OVNI que caíra em Shag Harbor. As autoridades canadenses afirmaram não ter encontrado nada, mas Styles suspeitava que os mergulhadores teriam a chave do mistério. Vários recusaram-se a falar, mas alguns contaram uma história muito interessante que ia muito além do que a imprensa informara. No dia 9 de abril de 1993, um dos mergulhadores concordou em falar com Styles, com a condição de continuar anônimo. Styles ficou chocado quando o mergulhador disse que encontraram algo sob as águas, mas não em Shag Harbor. Quando os mergulhadores chegaram a Shag Harbor, já sabiam que o objeto não estava mais lá, e sim no fundo do mar, a 40 quilômetros de distância, perto da base de Shelburne. Será que o OVNI escapara à busca em Shag Harbor e viajara sob a água por seus próprios meios ao longo da costa da Nova Escócia? Se isso fosse verdade, significaria que os militares realizaram uma busca secreta em Shelburne sem que o público soubesse. A revelação do mergulhador deixou Styles perplexo. A história do Shelburne foi perturbadora. Sabíamos de muitas coisas, tínhamos documentos do governo, mas agora havia um elemento novo no caso, e a princípio não acreditei muito no que ele disse. Styles ficou imaginando se a busca em Shag Harbor havia sido apenas uma manobra elaborada para ocultar a busca verdadeira, revelada pelo mergulhador. Os detalhes da história eram ainda mais incríveis. Quando mergulharam em Shelburne, perceberam que, na verdade, havia um segundo objeto que parecia estar ajudando o primeiro. Não sei o que concluir, pois isso vai muito além do incidente em Shag Harbor. O mergulhador contou que diversos navios americanos e canadenses ancoraram acima dos objetos em Shelburne e monitoraram suas atividades. Ele disse que os mergulhadores ficaram chocados ao descobrir que ainda havia atividade nos objetos e que podiam ser extraterrestres. Estavam no fundo e observaram as criaturas de um dos objetos auxiliarem as do outro. A história do mergulhador canadense não termina aqui. Segundo ele, os navios da Marinha observaram os dois OVNIs durante 7 dias. Repentinamente, a operação foi interrompida por um submarino russo que entrou em águas canadenses. Nesse momento crucial, os navios da Marinha foram destacados para interceptar o submarino. Enquanto tentavam interceptar o submarino soviético, os dois OVNIs começaram a se mover de volta ao Golfo do Maine. Atingiram a superfície da água e se afastaram voando. Existe alguma testemunha que possa confirmar a fantástica história do mergulhador? Será que alguém viu os dois OVNIs saindo das águas de Shelburne? Talvez. Às 22 horas de 11 de outubro de 1967, exatamente uma semana após os avistamentos de Shag Harbor, as luzes misteriosas foram vistas novamente nos céus, desta vez por uma família em Lower Woods Harbor, a 56 quilômetros de Shelburne. Examinamos o que ficou conhecido como o avistamento Lachlan Cameron, ocorrido uma semana mais tarde. 2 conjuntos de luzes foram vistos deixando a área de Shag Harbor e se afastando. Combina com a história do mergulhador. É difícil ignorar a sincronicidade. Será que uma nave alienígena realmente caiu em Shag Harbor, como sugeriu o mergulhador? Ou existe outra explicação? Pode haver uma pista importante para essa questão, se um zelador de farol aposentado estiver falando a verdade. 2 dias depois, encontrei um cilindro. Sabia que era algo diferente de tudo que já tinha visto. Era uma forma cilíndrica, com cerca de 75 centímetros ou 1 metro de comprimento, e 40 ou 45 centímetros de diâmetro. Estava parcialmente queimado. Tinha fios soltos e seu odor era ruim.
Após encontrar o cilindro na praia rochosa da ilha Bon Portage, Banks notificou o Departamento de Transportes canadense, que o instruiu a embalar cuidadosamente o objeto e entregá-lo a um oficial da Marinha Americana em um ponto combinado do cais. Era algo bem importante para o oficial ter vindo da Virgínia só para buscá-lo. Como ele me disse. Mas o que havia de tão urgente e tão secreto dentro do cilindro? Na época, eu era funcionário público e não me sinto à vontade para responder isso. Esse mistério continua aberto a especulações. Para alguns, os indícios sugerem experimentos militares secretos durante a Guerra Fria. Minha teoria é que era um dos primeiros aviões teleguiados experimentais da época e, por algum motivo, perderam o controle. Acredito que se trata de um dispositivo de espionagem que caiu sozinho ou foi derrubado. Na minha opinião, era um avião militar americano. Outros afirmam que algo capaz de operar acima e abaixo da água só poderia ser extraterrestre. Mesmo hoje, na era do stealth, ainda não existe algo aerodinâmico e hidrodinâmico ao mesmo tempo. Todos queriam saber o que era esse objeto. De qualquer modo, o que caiu no porto naquela noite tinha controle inteligente e era extraterrestre. Ainda não sabemos se algum dia todos os registros militares serão divulgados. Se forem, talvez possam elucidar esse estranho incidente e esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu em Shag Harbor no dia 4 de outubro de 1967. Até esse dia, teremos apenas o mistério, a especulação e a lembrança das pessoas que viram algo muito incomum mergulhar no oceano naquela noite. Ainda hoje, olho para os céus em busca de algo diferente, ou de algo parecido com o que vi há 30 e poucos anos. Eu só queria saber o que era. Envolveram-se em uma intensa busca do OVNI que caíra em Shag Harbor. As autoridades canadenses afirmaram não ter encontrado nada, mas Stiles suspeitava que os mergulhadores teriam a chave do mistério. Vários recusaram-se a falar, mas alguns contaram uma história muito interessante que ia muito além do que a imprensa informara. No dia 9 de abril de 1993, um dos mergulhadores concordou em falar com Stiles, com a condição de continuar anônimo. Stiles ficou chocado quando o mergulhador disse que encontraram algo sob as águas, mas não em Shag Harbor. Quando os mergulhadores chegaram a Shag Harbor, já sabiam que o objeto não estava mais lá, e sim no fundo do mar, a 40 quilômetros de distância, perto da base de Shelburne. Será que o OVNI escapara à busca em Shag Harbor e viajara sob a água por seus próprios meios ao longo da costa da Nova Escócia? Se isso fosse verdade, significaria que os militares realizaram uma busca secreta em Shelburne sem que o público soubesse. A revelação do mergulhador deixou Stiles perplexo. A história do Shelburne foi perturbadora. Sabíamos de muitas coisas. Tínhamos documentos do governo, mas agora havia um elemento novo no caso. E, a princípio, não acreditei muito no que ele disse. Stiles ficou imaginando se a busca em Shag Harbor havia sido apenas uma manobra elaborada para ocultar a busca verdadeira, revelada pelo mergulhador. Os detalhes da história eram ainda mais incríveis. Quando mergulharam em Shelburne, perceberam que, na verdade, havia um segundo objeto que parecia estar ajudando o primeiro. Não sei o que concluir, pois isso vai muito além do incidente em Shag Harbor.
O mergulhador contou que diversos navios americanos e canadenses ancoraram acima dos objetos em Shelburne e monitoraram suas atividades. Ele disse que os mergulhadores ficaram chocados ao descobrir que ainda havia atividade nos objetos e que podiam ser extraterrestres. Estavam no fundo e observaram as criaturas de um dos objetos auxiliarem as do outro. A história do mergulhador canadense não termina aqui. Segundo ele, os navios da Marinha observaram os dois OVNIs durante 7 dias. Repentinamente, a operação foi interrompida por um submarino russo que entrou em águas canadenses. Nesse momento crucial, os navios da Marinha foram destacados para interceptar o submarino. Enquanto um do objeto que parecia estar ajudando o primeiro. Não sei o que concluir, pois isso vai muito além do incidente em Shag Harbor. O mergulhador contou que diversos navios americanos e canadenses ancoraram acima dos objetos em Shelburne e monitoraram suas atividades. Ele disse que os mergulhadores ficaram chocados ao descobrir que ainda havia atividade nos objetos e que podiam ser extraterrestres. Estavam no fundo e observaram as criaturas de um dos objetos auxiliarem as do outro. A história do mergulhador canadense não termina aqui. Segundo ele, os navios da Marinha observaram os dois OVNIs durante 7 dias. Repentinamente, a operação foi interrompida por um submarino russo que entrou em águas canadenses. Nesse momento crucial, os navios da Marinha foram destacados para interceptar o submarino. Enquanto tentavam interceptar o submarino soviético, os dois OVNIs começaram a se mover de volta ao Golfo do Maine. Atingiram a superfície da água e se afastaram voando. Existe alguma testemunha que possa confirmar a fantástica história do mergulhador? Será que alguém viu os dois OVNIs saindo das águas de Shelburne? Talvez. Às 22 horas de 11 de outubro de 1967, exatamente uma semana após os avistamentos de Shag Harbor, as luzes misteriosas foram vistas novamente nos céus, desta vez por uma família em Lower Woods Harbor, a 56 quilômetros de Shelburne. Examinamos o que ficou conhecido como o avistamento Lachlan Cameron, ocorrido uma semana mais tarde. 2 conjuntos de luzes foram vistos deixando a área de Shag Harbor e se afastando. Combina com a história do mergulhador. É difícil ignorar a sincronicidade. Será que uma nave alienígena realmente caiu em Shag Harbor, como sugeriu o mergulhador? Ou existe outra explicação? Pode haver uma pista importante para essa questão, se um zelador de farol aposentado estiver falando a verdade. 2 dias depois, encontrei um cilindro. Sabia que era algo diferente de tudo o que já tinha visto. Era uma forma cilíndrica, com cerca de 75 centímetros ou 1 metro de comprimento, e 40 ou 45 centímetros de diâmetro. Estava parcialmente queimado. Tinha fios soltos e seu odor era ruim. Após encontrar o cilindro na praia rochosa da ilha Bon Portage, Banks notificou o Departamento de Transportes canadense, que o instruiu